Olá, está começando o programa Concerto de Ideias de hoje. Obrigada pelo seu carinho e muito obrigada pela sua companhia. Você lembra do Coliseu? Pois é símbolo do Império Romano no primeiro século. Ali eram travadas lutas, batalhas entre gladiadores e os jogos eram marcados por ódio e levavam o público ao delírio. Mas hoje, século XXI, as arenas modernas, as novas arenas do Coliseu, são as redes sociais. E no programa de hoje nós vamos falar exatamente sobre isso, esse fenômeno que vem se desenvolvendo, o ódio digital. E para a gente entender um pouquinho melhor esse assunto, para ampliar as nossas reflexões, está conosco hoje aqui no estúdio o professor Thales Tomás. Tudo bom, Thales? Tudo bem, Betina. Seja muito bem-vindo ao Concerto de Ideias. Obrigado. O Thales, ele é mestre em comunicação pela PUC de São Paulo e doutorando em comunicação pela USP também de São Paulo. E voltou aí de uma viagem para a Alemanha, no meio desse doutorado. É isso, né, Thales? Aproveitei para fazer um período de aprofundamento nos estudos lá. Ok, está quase concluindo o curso, doutorado? Isso. Normalmente, quando se faz esse aprofundamento de estudos no exterior, já é mais para o final do curso, mais um pouquinho e eu defendo, se Deus quiser. Ok. O Thales também é professor no Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho, UNASP, nos cursos de jornalismo e comunicação social. Isso, exatamente. Ali eu atuo na área de pesquisa, na área de teorias da comunicação e ajudo também na parte de jornalismo, né, redação jornalística. Legal. Tenho uma atuação nessa área também. Ok, e é profundo conhecedor da cibercultura. É assim o termo que a gente fala, né, Thales? Não é cybercultura. Não é cybercultura. Cybercultura é uma mania que às vezes a gente tem, porque em inglês é cyberculture. Só que em inglês é uma outra palavra, é com Y, inclusive. Quando a gente transpõe essa palavra para o português, aí tem que ser cibercultura, igual a gente fala hipermercado e não hipermercado, por exemplo. É a mesma lógica. Fica aí o esclarecimento então, cibercultura. Essa questão da cultura do ódio sempre existiu? A gente pode compreender assim? Dá para dizer que o ódio ele sempre existiu ao longo da história da humanidade, né? Isso não é um fenômeno novo em si. Se a gente for usar como parâmetro, por exemplo, a narrativa bíblica, a gente vê uma cena de ódio ali logo no terceiro capítulo da história, no comecinho, né? Exatamente. No quarto capítulo da história, quando Caim se volta com ódio contra Abel, né? Então, assim, todas as narrativas da história humana apresentam o ódio persistentemente ao longo de toda a história. Isso daí não é um fenômeno novo. Sempre esteve presente, né? Sempre. Mas a gente pode entender, professor, que com a internet, esse discurso do ódio, ele acabou se acentuando, se agravando? É difícil até a gente dizer se ele se acentuou ou não, mas um fato é certo. Ele está muito mais visível. A nossa percepção do ódio está muito mais transparente do que antes. Então, antes, se por exemplo, se eu tinha um problema com alguém, e aí eu iria falar alguma coisa contra essa pessoa, ou eu falava diretamente para essa pessoa, ou falava num círculo de amigos, isso daí raramente ganhava proporções maiores, porque não havia os meios tecnológicos disponíveis para isso. Só que agora, com essas tecnologias, você posta ali uma frase sua e de repente isso está disponível para o mundo inteiro ler. Por exemplo, numa rede social como o Facebook e tantas outras que existem por aí, né? Então, o que acontece? As nossas manifestações de ódio estão ficando mais transparentes, de fato, mais perceptíveis e mais pelos outros. Também, né? E aí que está o negócio. Quando você restringia o seu ódio a um grupo de pessoas, às vezes essas pessoas também não compartilhavam o ódio delas com você e tal, aquilo tinha uma tendência a morrer. Só que hoje, quando você faz uma manifestação de ódio, por exemplo, no Facebook, na mesma hora, se você continuar rolando a sua timeline no Facebook, você vai encontrar uma outra pessoa também fazendo uma manifestação de ódio. E aquilo vai criando uma proporção. E aí você vai percebendo assim, eu posso continuar agindo assim, é normal. Vou me fortalecendo também. Exatamente, aí a gente a gente tende a se liberar. Falar assim, não, eu posso falar dessa forma, eu posso agir dessa forma, eu estou legitimado pelos meus pares, pelos meus colegas, pelos meus amigos. As pessoas concordam comigo, me apoiam e eu continuo. Exatamente. A gente pode dizer que a gente evoluiu, a gente se desenvolveu em tecnologias, mas de uma certa forma a gente regrediu nas relações humanas?
essa é uma possível interpretação, né? Há quem diga, inclusive, que na realidade a gente desenvolveu as tecnologias por causa da nossa consciência de incapacidade de levar adiante as nossas relações humanas, né? Mas, claro, essa é uma narrativa assim meio terrorista, né? Se a gente Sim, pode sim. dizer assim, um tanto pessimista, mas é um fato, a gente não pode negar que com essas tecnologias nós estamos manifestando e convivendo com o ódio muito mais frequentemente do que antes. A gente está se acostumando E se com esse acostumando. discurso de ódio, né? Exatamente. Acostumando com essa situação. Mas de repente, Thales, alguém pode estar acompanhando a gente agora, assistindo aqui o Concerto de Ideias, e pode estar pensando assim: poxa, mas então quer dizer que eu não posso mais me expressar nas redes sociais? Há uma linha aí muito tênue, né, entre liberdade de expressão e esse discurso de ódio realmente. Isso é verdade. É até difícil de a gente delimitar, né? O que é que nós vamos fazer? Vamos então falar assim: ninguém deve se expressar, ninguém deve usar as redes sociais. Isso é coisa de ditadura, né? Isso não é coisa para poder a gente ficar estimulando a fazer. Mas as pessoas podem passar a ter um senso crítico de saber que elas estão diante de um computador e que o computador favorece esse comportamento delas. Então, as redes sociais favorecem esse comportamento muito rápido, muito assertivo, muito intenso, respondendo assim de imediato, sem procurar diretamente a pessoa. Com essa consciência, então eu posso na hora que eu estou com vontade de me expressar com Sim. muito ódio, falar assim: olha, é o computador aqui que está me permitindo dar essa expressão de ódio. Deixa eu ir ali, deixa eu tomar uma água, deixa eu tomar um Respirar um ar, pouquinho. respirar um pouquinho, vamos ver se passa, vamos ver. De repente não é tão grave assim. O que é curioso é porque se essa mesma pessoa que está com essa raiva, né, com esse ódio, com essa vontade de se expressar, tivesse diante da pessoa, né, a qual ela está destinando esse ódio, essa raiva, ela não falaria dessa forma. Ela se esconde, a gente pode falar assim, atrás das redes sociais. Então ela Exatamente. utiliza o computador, utiliza as redes sociais para falar o que ela não teria coragem de falar olhando no olho. Exatamente, né? Eu costumo falar uma frase assim, né? Atrás da tela do computador, todo mundo é macho. Essa frase é boa. Então, atrás de uma tela do computador, todo mundo tem coragem de dizer tudo, Todo entendeu? mundo pode tudo, né? Todo mundo pode tudo, então eu mando mensagens desaforadas para as pessoas, eu mando mensagens de sabedoria na minha timeline de Facebook, porque eu sei qual é o caminho do país. Eu Eu conheço tudo, sei, eu entendo tudo. eu entendo tudo. Na hora que está frente a frente, né, aí é outra história. Aí você é confrontado com a presença do outro, né, que aí te constrange, aí te coloca um pouco no seu lugar, você descobre que existe o outro, que tem intersubjetividade, que não é simplesmente assim, eu saio dando vazão para o meu ego do jeito que eu quero, né? E tem uma questão que é curiosa também, Thales, tem as pessoas que se escondem atrás, né, das redes sociais, como a gente acabou de falar, mas tem aquelas que pegam a briga que está na rede social e levam para a vida privada, né? Então Exatamente. acabam, continuam com o discurso de ódio também nas relações humanas. Exatamente, né? Isso daí que você está mencionando é assim, é um risco grave que a gente está correndo. É, a gente a gente está num momento no Brasil, um momento político, por exemplo, bastante delicado. E aí o discurso de ódio está encontrando também bastante espaço nesse momento. Então você às vezes tem pessoas, colegas, amigos, que você conseguia ter uma conversa normal com a pessoa, mas de repente você ou a pessoa está tão contaminado com essa conversa de ódio, com esses assuntos lá da internet, que agora você não consegue estabelecer um diálogo mais com o seu amigo, com o seu conhecido, porque toda coisa que você vai falar, ele já puxa um assunto que é um desses assuntos que tocam emocionalmente tanto essa pessoa que ela não consegue deixar de falar. E em parte porque ela está o tempo todo exposta a isso lá. Isso é novo, isso é inédito. O ódio não é inédito. Agora, essa nossa relação com o ódio permanente, se a gente pode dizer assim, isso é inédito, isso não existia antes. E a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre essa questão inédita que o professor Thales está nos colocando aqui no próximo bloco. Não saia daí que a gente já volta.
O Concerto de Ideias já está de volta e eu quero aproveitar para perguntar para você se já fez contato conosco pelas redes sociais. Pois é, a sua opinião é sempre muito importante para a gente e o programa é feito com muito carinho para você que nos acompanha. Então, mande para nós a sua sugestão, a sua crítica, a sua dúvida, para que a gente possa trabalhar juntos para construir um concerto de ideias cada vez melhor. Os nossos endereços aparecem aí no seu vídeo, ok? E você pode também acompanhar os nossos programas através da internet. Programas, de repente, que você não assistiu ou pegou só o finalzinho de um programa, ou esse mesmo de hoje, você não viu o primeiro bloco, que está bastante interessante, está acompanhando a partir de agora? Lá nas redes sociais você pode assistir o programa na íntegra, não perca essa oportunidade. Hoje nós estamos falando sobre ódio digital, esse discurso na internet que começou aí a se espalhar, a se desenvolver e promoveu realmente o ódio digital, que é um fenômeno atual, um fenômeno novo, e nós estamos conversando com o professor Thales Tomás justamente sobre essa questão da cibercultura que está trazendo de repente o ódio da internet, né, Thales? Para o mundo real, para o dia a dia das pessoas. Thales, eu já falei no primeiro bloco, mas eu quero destacar de novo, agradecer a sua presença aqui no Concerto de Ideias. Prazer é meu. Nós temos aqui no programa um quadro muito especial chamado Na Prática, que a nossa equipe vai às ruas para conversar com profissionais, com especialistas, para entender na prática como funciona o assunto que a gente está debatendo aqui. Vamos acompanhar o de hoje? A violência virtual, chamada de cyberbullying, se tornou comum entre os jovens de idade escolar. O Na Prática de hoje, então, vai conversar com a Naomi Ferreira e com a Ana Bezerra. A Naomi é psicóloga e a Ana cursa o 5º ano de Direito. Bom, para conversar sobre esse assunto, eu peguei um caso aqui que ficou famoso no Brasil, em todo o país, que é o caso da Júlia Gabriele. O caso dela foi porque é uma criança, né, de 11 anos, então ainda ela não fazia sobrancelha, então ela foi pega a foto de perfil dela e divulgada em sites de humor. E isso fez com que a vida dessa menina fosse afetada. Naomi, explica pra gente o que pode levar uma pessoa a praticar a violência virtual, o cyberbullying. A violência do bullying, ela é uma violência aprendida. Como assim? A gente aprende violência nos ambientes que a gente se desenvolve. Se na casa, né, no meio familiar, a pessoa vê violência, violência verbal, violência física, ou sofre violência, né, ela aprende, ela se torna uma pessoa violenta. E quando vai para os ambientes sociais, os outros ambientes sociais, ela pode exercer violência. Além do que, a pessoa que recebe violência em casa, que vê, que presencia, ela se torna uma pessoa insegura, uma pessoa com baixa autoestima. No caso da Júlia Gabriele aqui, ela não tem mais perfil em rede social nenhuma. Quais são as consequências que isso pode acarretar na vida da pessoa? Uma delas é exatamente isso que você falou, o isolamento, né? A pessoa se fechar, não aparecer mais, né? Não se manifestar, ficar um inexistente do ponto de vista virtual, né? Mas de forma mais pessoal, a pessoa pode sim sofrer de transtornos psicológicos, daí, né? Depressão, transtornos de ansiedade, transtornos alimentares, até muitas pessoas sofrem bullying, inclusive o cyberbullying, como resultado como esse exemplo que você trouxe, de aparência, de peso, né? E aí a pessoa pode sofrer transtornos alimentares. E talvez o mais grave, né, sejam as tentativas de suicídio. A pessoa pode chegar a um sofrimento tal que ela prefira morrer do que enfrentar uma vida com aquela exposição, aquela vergonha que foi causada por sofrer aquele bullying. Levando mais para o lado jurídico agora da coisa, a gente vai conversar com a Ana Bezerra. Ana, conta pra gente quais são as leis que amparam essas pessoas que sofrem o cyberbullying. Então, Gustavo, nós vamos ter todo o ordenamento jurídico nacional, né? E tanto faz no âmbito civil como também no âmbito penal. No âmbito civil, a gente vai ter as indenizações de natureza material como também moral. E quando a gente fala da esfera penal, a gente não vai encontrar no ordenamento jurídico escrito assim, cyberbullying, pena de tanto a tanto. Não existe. No âmbito penal, nós podemos ter os crimes contra a honra, como, por exemplo, calúnia, a difamação, a injúria. E se a gente levar para o âmbito já constitucional, a gente vai ter o direito à imagem e o direito à privacidade, que também pode ser lesionado em decorrência do cyberbullying. Ana, e quem sofre a violência virtual, como que ela pode provar isso? É através de print da internet? É através de fotos? Como é que a pessoa prova que ela foi violentada virtualmente? Por gerar, assim, constrangimento, humilhação à pessoa,
Se a gente se colocar no lugar da vítima, o que a gente vai pensar? Eu vou lá e já tiro, já excluo, né? Na verdade, a gente não deveria agir assim, porque a gente deveria tirar um print para ajudar num eventual inquérito policial. O delegado ele sempre vai analisar indícios de autoria e materialidade, ou seja, ele vai fazer uma investigação, né, a fim de que se descubra quem foi o autor dessa eventual violência. Obrigado então, meninas, por ter participado aqui, por ter recebido a equipe do Concerto de Ideias. E nós temos que tomar cuidado então, porque uma simples brincadeira pode afetar de forma definitiva a vida de uma pessoa. Essas orientações são sempre muito importantes, né? E nós não podemos perdê-las assim da memória. Conforme a gente conversou no primeiro bloco a respeito de alguns motivos que levam, algumas razões que levam ao ódio digital, o Thales comentou conosco sobre a questão política atual do Brasil. Mas esse não é o único fator que promove o ódio nas redes sociais, né, Thales? Não, esse, é claro, é um assunto quente assim no momento para nós, mas tem vários desses assuntos que também suscitam esse mesmo tipo de reação. Né? Religião é um deles, então, assim, posicionamentos religiosos, a gente vê também bastante agressividade de um grupo contra o outro, às vezes, inclusive, nessa interface entre religião e ciência. Sim. Então, às vezes, um ódio grande de religiosos com defensores da ciência e de cientistas com defensores da religião, como se as duas coisas estivessem necessariamente opostas, né? A gente tem ódio em todas aquelas situações que questionam as nossas certezas, né? Então, eu acredito que política, religião e esportes são esses principais aí. O esporte eu acabei nem mencionando também, mas a gente vê também bastante forte essa reação de ódio no esporte, sendo que no esporte a gente ainda tem a consciência de que não existe assim propriamente um lado certo e um lado errado a se defender. São simplesmente times, às vezes. Diferentes, né? Gostos diferentes. Eu torço para um, você torce para outro, e de repente a gente está brigando e está odiando e está usando termos pejorativos para se referir ao outro. Isso é bastante curioso, né? Porque, na verdade, o discurso não fica em cima do assunto. Exatamente. O discurso vai para o lado pessoal. Exatamente. E as pessoas passam a se ofender e não se olham mais, não se tratam mais com respeito. É incrível como que isso acontece, né? As pessoas não percebem que elas já saíram completamente do cerne daquele assunto, do centro daquele assunto. Dá uma olhada, por exemplo, nas páginas, nas notícias de jogos de futebol. Nos comentários. Ninguém nos comentários está comentando o assunto que foi tratado na notícia. Os comentários são torcedores brigando entre si, porque o seu time é isso, o seu time é de mocinha, o seu time é disso, o seu time não ganhou nenhum título, e ninguém está comentando o que está falando na própria matéria. E essa é uma característica desse ódio. Claro, e assim também as pessoas não têm mais a oportunidade de ter pensamentos diferentes. Também, na realidade, o que a gente percebe? O ódio, ele é uma questão emocional, né? Ele raramente está ligado com componentes racionais exclusivamente. Então, você não tem sequer assim, um conteúdo para poder discutir a partir do momento em que aquilo se transferiu para o campo emocional. Fica uma questão de defender uma emoção, de defender um sentimento. Então é por isso que acontecem essas coisas. E nós falamos no finalzinho do primeiro bloco, Thales, que o ódio, o discurso de ódio sempre existiu, ele é muito antigo. Mas essa questão das redes sociais é muito nova, porque a tecnologia é muito nova. E extrair o ódio da tecnologia, do ambiente virtual para o ambiente real, também é bastante novo, né? Isso é o que eu defendo que é inédito, né? Então, assim, essa nossa convivência permanente com o ódio. O ódio sempre existiu, mas ele ficava limitado a determinadas esferas, né? Hoje em dia a gente está importando isso daí para todas as nossas áreas da nossa vida, à medida em que a gente está ficando cada vez mais tempo online, cada vez mais nessa interação em Facebook e em outras redes sociais, né? A gente sempre cita o Facebook porque é a maior, mais conhecida e tal, mas isso acontece também em outras redes, né? E é possível, Thales, você acredita, pelas pesquisas que você tem feito e com as pessoas que têm conversado, os alunos em sala de aula, você acredita que é possível a gente tentar humanizar os discursos virtuais ou não? Sim, é possível. Nós não vamos atingir o paraíso, não aqui na Terra, né? Então, assim, a gente não vai conseguir eliminar um fator que é um fator da natureza humana,
aqui nessa terra, que é esse fator do ódio. Mas a gente consegue, sim, criar mecanismos na sociedade e no nosso mundo tecnológico para isso daí não se manifestar, não ter tanta facilidade para se manifestar. A gente quase não percebe, mas a vida em sociedade já é uma espécie de mecanismo, entre aspas, se a gente pode dizer assim, que nos impede de fazer algumas coisas que a gente tenderia a fazer se a gente fosse deixado livremente. Então, Por conta da convivência, por causa né? da convivência, aí você vai aprendendo que tem regras, você precisa se adequar a essas regras. Isso daí tem o lado ruim, que assim, vai podando um pouco a sua personalidade, a sua individualidade, mas tem o lado bom, que é que permite que a gente viva juntos. Claro, é necessário, né? Então, se todo mundo fosse dar vazão plena à sua individualidade, não ia sobrar nenhum vivo na face da Terra, né? Então, a vida em sociedade ajuda a gente. E você acha que essa cultura que nós já temos, né, de viver em sociedade e tentar respeitar o outro de uma certa forma, a gente consegue transferir para as redes sociais? Com certeza, assim, não agora, Sim. mas a gente precisa começar a discutir isso, porque com o passar do tempo, ao longo dos anos, à medida que for criando uma consciência disso, a gente pode desenvolver mecanismos que facilitem a nossa... que facilitem com que a gente não caia nessa bobagem de ficar expressando esse ódio tão livremente. A gente pode sim desenvolver esses mecanismos. A gente pode começar com aquele exemplozinho que eu falei no primeiro bloco, de na hora que você está afim de escrever algo assim, de Sai pra estourar respirar. ali nas redes sociais, sai para respirar um pouco, vai fazer uma outra atividade, já é uma dica. E passar um pouco menos de tempo nas redes sociais, né, pensar em diversificar mais os assuntos nas conversas com as pessoas, tentar não transformar aquelas conversas que você está vendo nas redes sociais também no centro das suas conversas no dia a dia. Isso é muito interessante. Olha, o professor Thales está dando aqui algumas dicas para que você, de repente, comece a se controlar nas suas relações na internet, né? Nas suas conversas pelo Facebook, nas suas conversas pelas redes sociais. Então, a primeira dica que ele deu, que já foi bastante interessante, quando você ficar aí muito, né, inflado, você pare, respire, saia, vai tomar uma aguinha e depois Desliga um pouco o volte. computador. Isso, dá um tempo, né? E a outra questão que o Thales acabou de falar é você não continuar repercutindo a conversa que teve nas redes sociais no ambiente real o tempo todo, né? Exatamente. Ela pode entrar também, mas assim, diversifica os assuntos, conversa sobre outras coisas, né? Conversa sobre a vida da pessoa, e aí, como é que você tá e tal. Não fica importando tanto aqueles assuntos das redes sociais para o dia a dia, né? Se você fizer isso, a tendência, você vai ver, é que naturalmente você vai tender a ser menos odioso também nas redes sociais. Sim. E aí vai contribuindo para o bem. Vai amenizar essa questão do ódio, Isso. né? O interessante, Thales, é que quando as coisas começam a surgir, é que elas passam a ser estudadas, né? Exatamente. Não tinha como a gente prever isso há 15, 20 anos atrás, porque não tinha esse desenvolvimento da tecnologia, né? Então, hoje que esses assuntos são estudados, como é o que você está fazendo, né? Exatamente, né? As tecnologias se desenvolvem de uma forma imprevista, né? A internet não foi criada para isso. O uso foi se dando assim, as pessoas encontraram nesse meio esse jeito de usar, e aí agora sim, aí a gente tem que estudar e tem que aprender a conviver com isso daí, né? E a gente pode dizer sim que a internet é uma boa ferramenta, que deve ser utilizada, mas sempre com consciência, né, Thales? Sim, sempre com consciência, né? E sempre entendendo que assim, ela é uma ferramenta para você usar, mas ela não é só isso. Ela é um negócio que também transforma a sua visão de mundo, também transforma o seu jeito de se relacionar com as pessoas e com as coisas. Isso é importante, presta atenção. Então, eu acho que assim, um ponto-chave é você entender que você não está 100% no controle. De repente, você está desenvolvendo práticas que você não queria desenvolver. Então, com essa consciência, você tende a ter uma relação um pouco mais de suspeita, assim. Você usa, mas você não se entrega totalmente. Que é isso que, infelizmente, essas pessoas que estão manifestando muito ódio, é o que aconteceu com elas. Elas se entregaram completamente. Elas não percebem quanto o meio já transformou a forma como elas se relacionam com a realidade. E isso é fundamental, né? As pessoas realmente não conseguem perceber esse outro lado, né? Que são as consequências, a gente pode falar assim, do uso da internet. Sim, consequências imprevistas, né? Consequências que estão fora do nosso controle, consequências que, de repente, pelo nosso uso, a gente começa a fazer aquilo, e quando a gente vai notar, olha o que eu estou fazendo, e a gente não percebe, né? Vai agindo contra a sua própria natureza, muitas vezes, né? Ou contra aquilo que você faria se você tivesse que parar e pensar, e se alguém te explicasse, ó, se for para você fazer isso, pense bem, você queria fazer isso?
Aí às vezes a gente escolheria, não, eu não quero manifestar o ódio desse jeito. Dessa maneira. Mas você vai sendo levado, né? Ok. Thales, muito obrigada pela conversa, foi muito esclarecedor. Eu tenho certeza que o pessoal que está em casa, a partir de agora, vai tentar se controlar um pouquinho mais, né? Usar as dicas que você deu para que a internet continue sendo uma ferramenta de aproximação, né? E não de afastamento e rejeição de vários grupos. Eu que agradeço, espero que tenha sido útil aí para o pessoal. Com certeza. E obrigada a você pelo seu carinho, obrigada pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui, mas na próxima semana a gente está de volta e, é claro, a gente espera por você. Então, até lá!